Olá, eu sou o mestre internacional Evandro Barbosa e como acabaram os torneios esse ano, eu resolvi fazer alguns vídeos analisando as minhas melhores partidas de 2014. Bom, e nesse primeiro vídeo eu vou analisar a partida que eu considero ser a melhor desse ano, que eu joguei de pretas contra o grande mestre russo Alexander Shimanov, que foi jogado no Mundial Universitário. Então, cavalo F3. Bom, na preparação para a partida, eu preparei mais as posições de simétrica e de Grunfeld, porque o Shimanov ele tem um estilo bem posicional e geralmente ele varia entre cavalo F3 ou D4. Então, contra cavalo F3 eu segui com C5, que é a simétrica, que geralmente eu jogo contra cavalo F3 ou contra C4. É uma alternativa bem sólida das pretas, e não é tão fácil para o branco estar conseguindo vantagem nesse tipo de posição. Então veio C4, cavalo C6 e agora D4. Bom, com esse lance as brancas abrem a posição, assim levando para posições semelhantes à da siciliana aberta. Outra possibilidade seria cavalo C3. Então, por exemplo, E5, G3, G6, bispo G2, bispo G7, roque, D6. E essa já é uma posição mais fechada, em que é uma posição de manobras. Então, geralmente as brancas vão tentar lutar pela casa D5, que é uma debilidade que surge na estrutura de peões das pretas. E o branco vai seguir com cavalo E1, cavalo C2, cavalo E3 e tentar fazer a ruptura B4 ou então F4 em algumas posições. Já as pretas vão tentar fazer a ruptura D5, podendo jogar com bispo E6, cavalo E7 e D5, ou então jogar com B5 em algumas posições. Além disso, as pretas podem jogar com roque, bispo E6, dama D7, F5, F4. Bom, geralmente são esses planos nessa posição, mas na partida seguiu uma posição completamente diferente, já que as brancas fizeram D4. Então, cavalo F6, G6 também é uma alternativa que eu cheguei a jogar em algumas partidas, assim transpondo para uma siciliana dragão acelerado, uma estrutura de Maroczy, que é uma estrutura assim bem confortável de jogar de brancas, já que as brancas mantêm uma vantagem de espaço que pode incomodar muito as pretas. Já que é difícil para o preto fazer a ruptura D5, que é uma ruptura temática na siciliana dragão acelerado. Então o que as pretas vão tentar fazer nessa posição é eliminar um dos dois peões, fazendo F5 ou então B5, assim conseguindo um pouco de espaço para desenvolver as peças. Bom, mas nessa partida eu resolvi jogar com o cavalo F6, já que eu tinha preparado algumas posições nessa variante. Então veio G3, cavalo C3 é o lance mais jogado, que eu esperava seguir com E6, e as brancas têm várias possibilidades, pode seguir com G3, A3, E4, mas o Shimanov acabou seguindo com G3. Essa posição eu tinha jogado ela uma vez contra o Fear, na final do Brasileiro de 2011. E nessa partida eu acabei seguindo com dama B6, que também é jogável, mas é uma posição que eu acabei não me sentindo muito à vontade. Então, tentando buscar algumas ideias, eu descobri um lance que começou a ser jogado, assim ganhou mais popularidade depois de uma partida que foi jogado pelo Grischuk, de pretas, contra o Kramnik, no match de candidatos de 2011, que é o lance E5. Esse é um lance muito ambicioso das pretas, já que as pretas enfraquecem algumas casas, com a casa D5 e a casa D6. Em troca, o preto ele ganha um pouco de espaço no centro, graças ao peão de E5. E as pretas vão tentar, com alguns recursos táticos, tentar fazer D5 também, assim resolvendo alguns problemas da abertura. Bom, então aqui veio o cavalo B5,
Esse é um lance crítico, ameaçando o cavalo D6 e já tentando aproveitar essas casas fracas que surgiram. Outros lances, como cavalo C2, por exemplo, as pretas podem seguir com D5, CD5, cavalo D5, e aqui o preto não tem nenhum problema. E a posição já está igualada já. E aqui, cavalo B5, bispo B4, e agora bispo D2. Bom, esse é um lance crítico. Acredito se o branco quer buscar algum tipo de vantagem, deve tentar encontrar alguma coisa nessa variante com bispo D2. Outra opção é cavalo de 1C3, que foi jogado pelo Kramnik contra o Grischuk. Então as pretas poderiam seguir com D6, bispo G2. Aqui no caso de A3, então bispo C3, cavalo C3 e agora bispo E6. E o problema desse A3 é que o branco ele pode ficar um pouco atrasado no desenvolvimento. Por exemplo, E4, torre C8, já tocando um peão de C4. E quando F3, dama B6. E não está claro como as brancas vão terminar o desenvolvimento. E além disso, o rei está no centro. E também não está muito claro como o branco vai resolver esse problema. Bom, então aqui, bispo G2, A6, cavalo A3, bispo por C3. Esse é um lance chave dessa posição, porque as pretas eliminam a peça que controlava a casa D5. E além disso, depois de B por C3, surge sérias debilidades na estrutura de peões das brancas. São os peões C4 e C3. Então, roque. E na partida do Grischuk contra o Kramnik, o Grischuk seguiu com H6, que é um lance bem interessante, porque limita o bispo de C1. E agora o branco não tem uma casa muito legal para colocar esse bispo. Dama C7 é uma outra opção também, com a ideia de responder bispo G5 com cavalo D7. Porque nessa posição, o Grischuk fez H6 para evitar esse bispo G5, né? Porque no caso de, por exemplo, não sei, se o preto segue com bispo E6, então bispo G5 pode ser uma ideia. E quando H6, bispo F6, dama F6, o branco mantém o controle da casa D5. Em algum momento o branco pode seguir com cavalo C2, Z3 e cavalo D5. Então, dama C7 e H6 tem a ideia de evitar esse bispo G5, ou então de deixar o branco sem ter uma escolha de uma casa legal para o bispo. Então aqui, por exemplo, na partida do Lenier Domingues, seguiu com cavalo C2, bispo E6, cavalo E3, E4, que é um lance temático para limitar o raio de ação do bispo de G2, bispo A3 e agora a torre FD8. E quando dama C2, cavalo E5. E as debilidades ali na ala da dama, os peões de C, começam a ficar mais aparentes já. Então veio o bispo E4, cavalo E4, dama E4, cavalo C4, cavalo C4, bispo C4, torre FD1 e D5, dama C2 e torre 8. Bom, assim foi a partida do Lenier Domingues, em que as pretas têm uma posição muito confortável, já que as posições de bispo de cores opostas no meio jogo elas são bem favoráveis para o lado que tem a iniciativa. Então, nesse caso, as pretas, porque as brancas têm algumas fraquezas nas casas brancas, na ala do rei. Bom, e a partida jogada pelo Grischuk contra o Kramnik seguiu com H6, cavalo C2, dama C7, cavalo E3 e agora bispo E6, com a ideia de cavalo A5. Então, bispo E3, torre FD8 e agora bispo B4. No caso de cavalo D5, então o preto poderia seguir com bispo D5, CD5, cavalo A5, podendo seguir com cavalo C4, e o cavalo vai estar muito bem em C4, e além disso explorar a debilidade de C3. Então seguiu com bispo B4, torre AC8, torre B1 e agora E4.
De novo, limitando o bispo de G2 e podendo seguir com cavalo E5. E não está muito claro como as brancas vão defender o peão de C4. E essa posição as pretas já têm vantagens. Foi jogado em Kramnik e Grischuk. Bom, mas na minha partida seguiu com bispo D2. A6 e agora cavalo de 5 C3, que é um lance pouco ambicioso. Acredito que o lance crítico mesmo nessa posição é bispo por B4. Mas para entrar, para jogar esse lance, as brancas vão precisar entrar em algumas complicações. E para isso os dois lados, né, precisam estar muito bem preparados. E essa é uma posição que ela foi pouco explorada ainda. Eu conheci uma partida que foi jogada entre Ernest e Bruzon, e eu tinha feito algumas análises em cima dessa partida. Mas o Shimanov ele preferiu não entrar nessa posição, jogando cavalo de 5 C3, assim evitando uma discussão teórica. Nas posições de bispo B4, poderia seguir com a B5, bispo D6, dama A5, cavalo de C3 e agora B4. Bom, assim que seguiu a partida do Bruzon de pretas. Veio com cavalo B5, B3, cavalo C3 e agora cavalo E4. Dama D3, cavalo C3, BC3 e cavalo D4. Bom, essa posição sem estar bem preparado, ela é muito difícil de jogar, já que os dois lados têm muitos recursos e vai surgir muitas complicações também. Então veio bispo G2, cavalo C2, rei D2, cavalo A1 e torre A1. E agora a torre A6. Bom, aqui as brancas têm compensação suficiente pela qualidade sacrificada, porque o rei preto ele continua no centro, o bispo em C8 não está muito claro como ele vai sair, mas as brancas precisam jogar com energia, de uma forma bem ativa para o preto não conseguir consolidar. E aqui o Ernest seguiu com C5, que por um motivo tático já acaba perdendo a partida. A3 era uma opção interessante, a posição segue muito complicada aqui. E contra C5, o Bruzon ele acaba usando um recurso tático muito bonito que já define a partida, com dama por A2, exclama. Então torre A2 e B toma A2. As pretas sacrificam a dama, mas vão promover forçado o peão de A. E não tem como o branco evitar isso. Então seguiu com dama E4, F6, bispo por E5, Fe5, dama E5, torre E6. E quando dama G7, torre F8, bispo F3 e torre de F6. E não tem como parar A1 no próximo lance. E as brancas abandonaram essa posição. Bom, agora voltando à minha partida, o Shimanov seguiu com o cavalo C3. E agora D5. Então, com esse lance, as pretas já resolvem todos os problemas da abertura. Então veio C por D5, cavalo D5, bispo G2, bispo E6 e roque. Bom, nessa posição aqui eu já estou fora do book e eu estava me sentindo uma posição bem confortável já, porque as brancas tem alguns problemas para terminar o desenvolvimento da ala da dama. E aqui eu acredito que é uma primeira sutileza, que é o lance cavalo B6, exclama. Tentando dificultar o desenvolvimento das brancas na ala da dama. Porque o primeiro lance que eu pensei nessa posição foi roque, que é um lance bem natural. Mas então as brancas poderiam seguir com cavalo D5, bispo D5, bispo B4, bispo G2, rei G2, cavalo B4, cavalo C3, dama E7. A posição está completamente igualada. E é difícil qualquer um dos dois buscar algum tipo de vantagem aqui. Mas com cavalo B6, a posição já não é tão simples assim de jogar de brancas. Então aqui o Shimanov ele seguiu com cavalo A4, exclama. Eu acredito que é o melhor recurso das brancas. Assim, de uma forma tática, buscando algumas simplificações e assim conseguindo espaço para desenvolver as peças. Foi jogada uma partida entre Aronian e Nakamura, em que o Aronian seguiu com bispo E3, mas então cavalo C4, dama C1,
roque, torre D1, dama C7, A3, cavalo por E3, dama E3, bispo A5, cavalo D2, bispo B6, e com dama F3, torre AD8. E as pretas já estão um pouco melhor nessa posição, porque o bispo já tem um par de bispos e tem uma vantagem de espaço, podendo seguir com F5 e E4, por exemplo, F5, F4, e o Nakamura veio a ganhar essa partida. Essa seria uma opção também das brancas, mas acredito que com bispo E3 o branco está enfrentando problemas, né? Então cavalo A4 realmente é a melhor opção aqui. Então veio bispo por D2. Aqui no caso de cavalo por A4, então dama por A4, bispo D2, bispo C6, BC6 e torre D1. E as brancas conseguem recuperar a peça e agora o preto que vai enfrentar alguns problemas com esse rei no centro. Então seguir com bispo por D2, bispo C6, BC6. Aqui no caso de cavalo por D2, então cavalo por A4, dama por A4 e dama por D2, bispo C6, BC6, dama C6 e rei E7, dama B7, rei F6 e as brancas não tem compensação pela peça sacrificada, que o rei já está escondendo, né? Está jogando G6, rei G7 e o preto não tem nenhum problema. Então aqui seguiu o bispo C6, BC6, cavalo por B6, dama B6, dama D2, roque, cavalo C3. Bom, essa é a posição que eu considero a primeira posição crítica mesmo da partida. E aqui eu parei um tempo para entender a posição, porque é uma posição bem desequilibrada já. As brancas têm uma melhor estrutura de peões, já que as pretas têm algumas debilidades ali, C6 e A6, mas o branco ele tem algumas fraquezas nas casas brancas, na ala do rei. Então, o que me incomodava nessa posição era caso o branco conseguisse assim, estabilizar a posição, jogar, por exemplo, torre AC1, cavalo A4, cavalo C5, e assim o cavalo vai se tornar um monstro ali em C5, e vai ser difícil aproveitar essas debilidades nas casas brancas. Então eu parei um tempo porque é o seguinte, as pretas precisam jogar de uma forma bem ativa para conseguir usar essas casas brancas. Porque caso passe essa iniciativa, essa estrutura de peões, as debilidades das pretas vão ficar mais claras. Bom, e aqui eu segui com torre de FD8, dama C2 e agora C5 exclama. Essa é uma ideia-chave aí na posição das pretas. Assim, abrindo a diagonal e podendo jogar em algum momento dama C6, dama B7. E além disso, as pretas podem seguir com C4. E, por exemplo, torre AB8, assim já atacando o peão de B2. E a debilidade de C4 ela é compensada pelo peão de B2. E o preto não tem com que se preocupar mais com esse peão de C. Bom, então seguiu com torre de FD1. Aqui no caso de cavalo A4, então dama C6. Isso que cavalo por C5, bispo H3. E o preto está ganhando uma qualidade já. Então veio com torre FD1 e agora a torre D4. Que eu achei um lance bem interessante também, porque a ideia das pretas é dobrar as torres na coluna D e ao mesmo tempo induzir o lance E3 das brancas, que com esse lance o branco enfraquece ainda mais as casas brancas na ala do rei. Mas é difícil encontrar algum outro lance para o branco se não for o E3. Porque, por exemplo, aqui depois de torre D4, no caso de torre por D4, então CD4, e o preto já resolve os problemas da estrutura de peões. Então, por exemplo, cavalo A4, dama B5, B3, torre C8, e as pretas têm clara vantagem aqui. E no caso de cavalo A4, então dama B5, esse cavalo C5, torre C4. E aqui no caso de B3, então torre C8 e está vindo C4 já das pretas.
Então Shimonov seguiu com E3, torre B4, torre D2 e agora a torre B8. Bom, essa posição eu já estava bem feliz já, porque todas as minhas peças estão ativas e eu tenho a perspectiva ali de poder usar essas casas brancas, essas debilidades aqui, podendo seguir com dama B7 ou dama C6 e bispo H3. Bom, e aqui veio torre AD1. No caso de B3, a minha ideia era jogar C4, assim ativando mais o bispo de casas brancas e abrindo algumas colunas para as minhas torres também. Então veio torre AD1 e assim explorando um recurso tático da primeira fila, já que não é possível torre por B2, que tem dama B2 e agora a torre D8. Então o lance que eu fiz, eu acho que é praticamente forçado para tirar esses temas, que foi G6. Então veio torre D6. Aqui no caso de B3, então a minha ideia era seguir com C4 também. E por exemplo, cavalo D5, bispo D5, torre D5, CB3, AB3, torre B3. E ainda que essa posição assim, provavelmente vai acabar igualando, o preto ainda tem alguma iniciativa, que pode seguir com torre B2 e dama F6. Embora eu acredite que a posição vai acabar igualando de alguma forma. Mas aqui veio torre D6 e agora a dama B7, já colocando a dama na diagonal, aproveitando essas casas brancas. E agora veio o cavalo D5. Bom, esse é outro momento bem crítico aqui da partida, porque eu tenho que tomar uma decisão entre torre por B2 ou então bispo por D5. E bispo por D5 vai acabar simplificando a posição, porque vai trocar o bispo pelo cavalo e depois vai acabar trocando os peões de B pelo de C, e a tendência é acabar igualando a posição mesmo. Então o lance crítico era torre por B2. E foi interessante que nesse momento eu consegui ver um tema um pouco à frente que leva a uma posição que eu acredito que é uma posição de vantagem para as pretas, ou uma posição bem difícil do branco jogar. Aqui no lugar de cavalo D5, o lance que eu estava pensando era a torre D8. Então torre D8, rei G7, agora a torre D2. E a posição das brancas é sólida ainda. Ainda que com bispo F5 o preto consiga manter alguma iniciativa. Por exemplo, dama C1 e agora dama F3. E não é tão fácil para o branco conseguir igualar essa posição. Outra possibilidade seria B3. Então dama F3, dama E2, cavalo E2 e C4. E o branco tem uma ligeira vantagem, o preto tem uma ligeira vantagem, vai apertar um pouco nesse final. Mas aqui cavalo D5 eu segui com torre por B2, dama C5, torre B5, dama C4, torre B1, dama B1, agora rei G2. Bom, até aqui acho que a posição é tudo mais ou menos forçado, depois de cavalo D5 e torre por B2. E a ideia que eu tinha visto nessa posição, que coloca problemas às brancas, é torre B4, exclamam. Aproveitando um tema que não é possível tomar a torre, nem com a dama, nem com o cavalo. Porque aqui no caso de dama por B4 tem bispo por D5. E cavalo por B4 não é possível que está cravado. Então acredito que esse que é o lance que o Shimonov deixou passar quando fez cavalo D5. E aqui, aliado ao apuro de tempo, o Shimonov acabou errando. Nessa posição, o único lance era dama E2. E poderia seguir com dama E4, F3 e agora dama C4. E quando dama C4, torre C4. E as pretas têm uma leve vantagem, já que o peão de A não é tão fácil defender, esse peão de A2. E eu ainda tenho a vantagem do bispo contra o cavalo. Então as pretas podem apertar um pouco esse final também. Mas o Shimonov acabou seguindo com cavalo F6. E esse é um lance que já perde.
porque seguiu com rei G7, cavalo E8, rei F8, dama C5. E aqui eu acho que é outro lance que acabou deixando passar no apuro de tempo, que é um lance bem legal que já arremata a posição, que é bispo H3, exclama duas. E já não tem mais como as brancas se defenderem, né, nessa posição. Seguiu com rei F3, aqui no caso de bispo H3, então dama F1, mate. Então, contra rei F3, dama H1, rei E2, dama F1, rei D2 e agora torre B2. E assim arrematando a partida. E as brancas abandonaram aqui. Bom, eu acredito que essa foi a melhor partida que eu joguei esse ano. Não só por ser um jogador muito forte, que estava de brancas, mas porque eu consegui encontrar uns recursos bem interessantes no meu jogo, numa posição que eu considerava um pouco difícil de jogar, já que era uma posição de desequilíbrio ali, tipo estrutura de peões contra, assim, debilidade na estrutura de peões contra atividade, né? Eu acabei conseguindo me virar bem nessas posições. Bom, então essa foi a primeira partida dessas que eu vou estar analisando, e nos próximos dias eu devo analisar outra dessas que eu considero as melhores partidas desse ano. Bom, então até a próxima.